Em diferentes épocas da história, ser criança significava viver de maneira muito diferente daquela que nós vivemos hoje. Existiam épocas na história que a ideia de ser criança nem existia. E é sobre isso e a história da infância que nós vamos falar hoje depois da vinheta. Antes de falar sobre a história da infância em si, temos que lembrar que nós vamos fazer um recorte aqui de praticamente 7.000 anos, ou seja, é muita coisa, né? Então, claramente, eu vou precisar fazer um recorte menor de cada época e de cada civilização, senão a gente vai ter 7.000 anos de vídeo aqui e não vamos conseguir falar sobre nada. Então, por exemplo, eu vou começar aqui falando sobre o Antigo Egito. Só que o Antigo Egito, só ele tem 3.000 anos de história, né? Então, claramente, eu não vou conseguir abarcar os 3.000 anos. Nós vamos pegar alguns pontos principais dessa civilização e coisas que a arqueologia descobriu sobre a infância no Egito. Então, o que é mais interessante é que, exatamente no Egito, a infância ela é bem diferente de tudo aquilo que nós vamos ver depois do Egito até quase chegar aos nossos dias atuais. No Egito, eles viam as crianças como algo diferente. Existia ali uma ideia da criança ser uma coisa diferente dos adultos. O que parece ser óbvio pra gente hoje em dia, não foi tão óbvio assim durante boa parte da história da humanidade. Lá, pra você ter uma ideia, arqueólogos acharam brinquedos, acharam pinturas que representam crianças brincando, crianças sendo crianças. É bem interessante, né? Imaginar isso há 6.000 anos, 5.000 anos atrás. Inclusive vocês estão vendo passando aí imagens de alguns desses brinquedos deles, né? É bem interessante. Claramente a ideia era preparar as crianças para as atividades adultas, mas ainda assim era de uma maneira como se fosse uma brincadeira. Lembrando que, e isso vai ser uma coisa que a gente vai ver durante toda a história que a gente vai passar aqui, que claramente as crianças da elite eram tratadas desse jeito. Então tudo que a gente achou foi representando crianças da elite. As crianças das classes mais baixas podiam até ter brincadeiras, mas na maioria dos casos elas já tinham que trabalhar desde cedo para poder sobreviver, né? Então a maioria das vezes nascia quando começou a ter condição de andar e fazer alguma coisa, ia trabalhar. E isso vai ser algo muito comum em tudo que a gente vai ver aqui. Bom, aqui nós pulamos para a Grécia e Roma. Grécia e Roma, a infância era bem parecida, tá? Apesar de ter aí uns 1.000 anos, né? De história entre a antiga Grécia até chegar ao final de Roma. Mas era bem parecido. E claro, de novo, é um recorte. Aqui, as crianças eram vistas como futuros cidadãos e futuros soldados. Basicamente, a ideia era essa. Mas isso, claro, se ela fosse filha de um cidadão romano ou um cidadão grego. Então assim, se você fosse filho de escravo, escravo você seria. Não teria opção. Então, de novo, fala muito sobre isso aqui, as diferenças de classes. E ainda pensando nessa divisão de classes, é interessante imaginar que é aqui, nessa época, que surgem as escolas, né? E escola é uma coisa tão ligada à infância, né? Pelo menos hoje a gente vê assim. E na época não era. Não era pensado no desenvolvimento da criança. Não. Era pensada, na verdade, para o desenvolvimento do indivíduo. É muito comum a gente ver imagens, né? Dos filósofos ali sentados e as pessoas conversando. Isso eram as escolas. Aristóteles defendia essa ideia de que a criança ela tinha que ser preparada para ser um cidadão pleno, com a sua racionalidade perfeita. Inclusive, ele fez isso com Alexandre o Grande. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre Aristóteles e Alexandre o Grande, é só deixar nos comentários, tá? Mas aqui tinha um porém. Mesmo se você fosse o filho de um cidadão, você poderia perder essa condição. Os pais, e aí falando só dos homens, eles poderiam, e a mulher não teria muito o que fazer, a mãe não podia fazer muita coisa, dizer que esse filho não era desejado e ele seria jogado fora. Simplesmente assim. Isso se não ocorresse um infanticídio. E sim, infanticídio é exatamente isso que você está pensando. É terrível. Mas para você ver como as coisas mudam na história. O pai tinha o direito de fazer isso. Cometer esse infanticídio ou, quando não, ele podia doar essa criança. E normalmente essa criança era doada para famílias próximas, ia se tornar um escravo dessas famílias, ou pior, poderia se tornar escravo da sua própria família. Sim, é terrível. Coisas que são totalmente inaceitáveis hoje, era muito comum nessa época. Enfim, vamos respirar e vamos pular agora para a Idade Média. Na Idade Média, a coisa melhora um pouquinho, né? Porque a igreja vê o infanticídio, acha isso uma coisa terrível e elimina isso, ainda bem, né? Não que não acontecesse, tá? Porque continuou acontecendo, mas a igreja punia quem fazia isso e ainda bem isso foi saindo de moda, ufa, né? Mas uma maneira que a igreja cria para que pare o infanticídio é a famosa Roda dos Expostos. Lembrando aqui de novo, estou fazendo um recorte da Idade Média, tá? Então eu estou pegando alguns pontos de alguns locais e de uma época para falar sobre. Mas sim, a Roda dos Expostos foi uma opção que a Igreja Católica criou para que se evitasse o infanticídio ou que simplesmente você jogasse a criança fora e lá largasse em qualquer lugar. Então, como funcionava a Roda dos Excluídos? Você pegava seu bebê recém-nascido, ia até as portas da igreja ou as paredes da igreja e lá existia um espaço
como se fosse uma roda, você colocava a criança dentro, girava e a criança caía pro lado de dentro da igreja. Virava um orfanato, na verdade, né? A igreja transformou alguns locais em orfanatos, pegavam essas crianças e cuidavam delas. Aqui também havia a famosa divisão entre pobres e ricos, né? Então os nobres, a nobreza, as crianças tinham brinquedos, elas brincavam, elas tinham um espaço para isso, mas sempre sendo pensado pro que elas vão se tornar quando adultas. Então, normalmente, se era o filho do nobre, do rei, claramente estava sendo educada para se tornar o príncipe ou futuro rei. Mas quando não, você ia se tornar um cavaleiro, né? Ou donos de terras, né? Afinal, estamos falando da Idade Média aqui, do feudalismo rolando aqui pesado, e se tornaria o novo dono de terra. Então, ela era preparada para isso, né? A ideia da infância aqui era preparar a criança para ser um adulto. Já quanto aos pobres, você filho de um servo, você vai ser um servo. Ponto. Não tem o que fazer. Você será servo. Então, a sua infância vai ser toda preparada, pensada nisso. Existiam também algumas poucas profissões, mas existiam. E normalmente o filho dessa profissão, um ferreiro, um padeiro, o que fosse, você seria trabalhado para ser um ferreiro e um padeiro. Não tinha muito o que fazer. Ah, e ainda tem a questão das meninas, né? Porque normalmente, quando elas atingiam a puberdade, elas casavam. E aqui nós estamos falando de meninas de 10, 11, 12 anos que já casavam. E já iam ter filhos. E já iam procriar e é isso aí. É terrível, sim, é terrível. É verdade, a gente sabe disso. Mas era assim que acontecia. Mas agora, uma coisa bem interessante aqui, que é até engraçado, é que toda a representação artística de crianças, elas pareciam adultos. Pode reparar, eu coloquei algumas imagens aqui, parecem memes, parecem montagens, parecem memes, mas não, são artes reais da época. É muito engraçado, eles olhavam as crianças como adultos, não existia criança, apesar de ter, como eu falei, brinquedos, ter uma ideia de... Eles eram adultos, você não tinha muito essa separação. Se você pudesse andar, fazer algumas coisas já, você ia trabalhar com 4, 5 anos, você trabalharia. É terrível também, né? Imaginar isso é terrível, com os olhos de hoje, é terrível. Mas enfim, aqui nós vamos pular agora pro Renascimento e pra Idade Moderna. Antes de eu continuar falando aqui, eu quero dizer que eu tô fazendo um recorte da história da infância do Ocidente, tá? Então, toda a visão, tudo que a gente falou até agora aqui é sobre o Ocidente. Porque tem sim diferenças para outras regiões. A infância no Oriente, na China, no Japão, é diferente. A infância na Arábia, nos países árabes, ou dito país árabe, ou Oriente Médio, é diferente. Os povos pré-colombianos, os indígenas, têm uma infância totalmente diferente. E os africanos também. Mas não daria para eu colocar tudo aqui nesse vídeo. Então, com certeza, eu vou fazer mais vídeos falando sobre infâncias futuramente. Fiquem de olho, tá? Pode ter certeza que vai sair mais vídeos aqui falando sobre a infância de outros lugares. Aqui, no Renascimento e na Idade Moderna, a gente começa a ver algumas coisas mudarem, né? E de novo a Igreja Católica está envolvida. A Igreja Católica começa a representar os seus anjos como se fossem crianças. Porque a Igreja começa a dizer que crianças são seres puros, são seres intocados, são seres limpos, né? Então Deus as favoreciam. Por isso ganham essa feição, ganham feições de anjos. Então a primeira grande mudança aqui é que a representação de crianças agora, elas parecem crianças, tá? Elas não são mais adultos menores, né? Uma coisa muito estranha. Além disso, começa a se entender aqui que tem que existir uma educação, uma coisa diferente para as crianças. Grandes pensadores como Jean-Jacques Rousseau começam a defender algumas teses a favor da infância. Ele diz que a infância é uma fase natural e única. Tem o direito a uma educação diferente e gradual. Olha só, começa a ter uma diferença aqui, né? E mais, ele diz que adultizar as crianças prejudica o desenvolvimento do indivíduo. Que começa a se pensar nisso, o desenvolvimento da criança como indivíduo. Vai começar a criar a sua individualidade, ou seja, ela não vai seguir mais aquilo que o pai era, o que o avô era, o que o tio era. Ela vai ter a sua própria individualidade. Mas claro, de novo, que havia diferenças entre pobres e ricos. Para as crianças da elite, claramente seguiam-se algo parecido com isso que Rousseau defendia. Mas isso, como eu disse, para a elite, para os nobres e burgueses. Para o resto da população, não mudou muita coisa. Você vai continuar trabalhando desde cedo porque você precisa sobreviver. A única diferença aqui é que talvez você conseguisse mudar um pouquinho a sua vida. Então, por exemplo, pessoas muito pobres mandava seus filhos para serem aprendizes. Iam estudar em guildas, ou iam estudar com algum profissional, o padeiro mesmo, como eu falei até antes, né? O ferreiro, o artista, muitos artistas. A gente tem muitas representações, né? De aprendizes e artistas, mas de qualquer profissão. Era uma maneira que se tinha das pessoas mais pobres conseguirem alguma coisa. Até vivendo numa cidade, né? Aqui nós estamos passando por essa transição, né? Saindo de feudos e vindo para cidades. Mas sim, a boa parte das crianças aqui eram tratadas como adultas, sim, não tinha jeito. Não é que elas iam ser crianças e trabalhar em profissões. Se ela chegasse com 5 anos
pra virar um ferreiro era ser tratada como um ferreiro já, com 5 anos de idade. Então é isso, tá? Não é que a coisa ficou muito melhor. A diferença aqui é que se pensava um pouquinho mais no indivíduo. Ah, e as meninas, infelizmente, não mudou muito do que era antes. Chegava a puberdade, 11, 10 ou 12 anos, casava. Quando não, iam trabalhar com profissões domésticas, coisas domésticas. Se não, ficava no campo, ia trabalhar do mesmo jeito. As meninas ainda sofriam mais do que os meninos. Enfim, aqui nós vamos dar um pulo agora e vamos pro século XIX. Vamos falar aqui da Revolução Industrial. No século XIX, a gente já começa a ver a existência de escolas. Não que não existia antes, mas eram muito poucas, e na maioria dos casos, as crianças eram educadas em casa mesmo. Eram contratadas pessoas para educar em casa. Falando de elite, claro, né? Sempre pensando na elite aqui. Mas enfim, começa-se a ter livros, começa-se a ter escolas e profissionais pensados para educar. Uma coisa diferente também aqui. É nesse século que surge a psicologia infantil e a pedagogia, ou seja, profissões que estão pensando no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento das crianças. Então a base da nossa educação hoje começa aqui. Mas calma, a realidade lá não era nada fácil e nada parecida com a nossa. De novo, a elite podia colocar os seus filhos nas escolas, podia pagar uma educação boa. Aqui quando a gente chega nas classes mais pobres e operárias, bem, a coisa não era nada fácil. As crianças trabalhavam muito, desde cedo e muito. Muito comum a gente ver imagens das crianças trabalhando em minas, em fábricas, mexendo em máquinas, enfim, coisas assim. Crianças, jovens, pequenas, trabalhando. E trabalhavam duro, trabalhavam por vezes até 16 horas por dia. E as crianças eram bem vistas para muitos trabalhos. Alguns trabalhos, inclusive, eram voltados apenas para crianças. Um exemplo que eu dou aqui é o limpador de chaminé. Você imagina, a criança tinha que entrar dentro de uma chaminé e limpar a chaminé. É um negócio terrível. Por que a criança era escolhida para isso? Porque ela é pequena. Ela era a única que conseguia entrar pela chaminé, subir a chaminé e limpar. Você imagina o quanto dessa criança respirava de fuligem, de coisas que queimavam ali, quando não caíam, né? Você imagina cair lá de cima no chão. Enfim, era terrível. Porém, aqui a gente começa a ver o surgimento de movimentos sociais. Esses movimentos exigiam melhores condições de trabalho para todos e também uma limitação do trabalho infantil. Mas esses movimentos só vão ter reflexo mesmo no século XX, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Aqui nós chegamos no século XX e começamos a pensar não só numa educação, numa ideia voltada para a criança, mas também em direitos para as crianças. Olha só, é a primeira vez que a gente vai falar da palavra direitos aqui, né? A infância aqui passa a ser vista como o tempo de brincar, aprender e se desenvolver. Temos aqui o surgimento de grandes pensadores voltados apenas para a pedagogia e psicologia infantil. Então temos nomes aqui como Piaget, Vygotsky, Maria de Montessori, Paulo Freire, sim, Paulo Freire. Esses pensadores trazem novas maneiras de educação. E não só pensada nas elites. A gente aqui consegue agora colocar uma educação que abrange todo mundo. Abrange também a população mais pobre. É aqui que começa. É no século XX, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. A educação começa a se tornar obrigatória. Ou seja, entende-se que lugar de criança é na escola, não no trabalho. Com a fundação da ONU e da Unicef, os direitos das crianças vão ganhando força. E vários países no mundo vão criando leis para garantir esses direitos às crianças. Aqui no Brasil, a primeira lei para valer que garante os direitos da criança é o Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, o ECA, que é aprovado apenas em 1990. Olha, a gente tá falando de 1990, gente, isso foi ontem, isso é agora, é pouco tempo. A gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que existem muitos problemas. A gente viu, acabou de ver recentemente, o Felca, né, o influenciador Felca, fazendo um vídeo terrível, mostrando condições ali das crianças passando por uma adultização. Isso foi agora, 2025. Com essa acusação dele, a lei funcionou, né? O ECA foi usado para isso e esses influenciadores foram presos. O problema tá aí. O problema ainda existe. A gente sabe disso, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe, tem muita criança que não tá na escola. As escolas não funcionam muito bem, é verdade, a gente sabe disso. Crianças trabalhando, existe trabalho infantil ainda aqui no Brasil. Menores abandonados. Enfim, temos muitos problemas aqui no Brasil, sim. E não só no Brasil. O mundo todo passa por problemas. Isso não é uma coisa exclusiva brasileira. Mas as leis existem. Os direitos existem, são debatidos. E se a gente parar pra pensar, a ONU e a Unicef é de 1946, ou seja, não tem 100 anos. Essa ideia de direitos para as crianças não tem 100 anos. Para a história isso não é nada, você vê, eu tô falando de 7.000 anos de história aqui, então a gente tá aprendendo ainda a lidar com isso. O fato de algumas coisas de eu ter falado aqui causar nojo na gente, significa que a gente aprendeu, significa que a gente vê a infância, né, as crianças com uma coisa diferente. Comparado com a história,
A infância hoje é uma maravilha, mas temos problemas. Então, é caso da gente ficar de olho, sim denunciar, precisa fazer isso e cuidar melhor dos nossos mesmo, né? Pra quem tem filho, eu não tenho, mas pra quem tem, cuide bem. E é isso, que as próximas gerações de crianças tenham seus direitos garantidos, né? É isso que a gente quer aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, isso ajuda demais aqui a gente no canal. E é isso. Valeu, gente. Fui!